Bom dia, queridos alunos. Hoje estou aqui para fazer uma revisão da nossa aula dessa semana, que tem o tema raciocínio multifocal e com a data do dia 2 de junho. Já estamos em junho, hein, pessoal? Olha como passou rápido, metade do ano já se foi. Então, pessoal, conforme a nossa aula de hoje, vou trazer aqui para vocês pontos importantes para sempre que vocês quiserem se lembrar, vocês recorrerem a essa aula, tá bom? Nós começamos a nossa aula falando sobre o que é raciocínio, né? Como ele se constrói. Então, importante saber que o raciocínio é a forma como nós organizamos as informações que recebemos do mundo exterior. Esse raciocínio é formado a partir dos conhecimentos que a gente já tem e que a gente vai acumulando à medida que a gente vai crescendo, né? Com as informações novas que chegam para a gente, né? Tudo o que a gente vê externamente, que a gente ouve, vai formar o raciocínio e a nossa forma de enxergar o mundo, tá bom? Existe aí uma proposta do Dr. Augusto Cury que a gente desenvolva o raciocínio multifocal. Depois a gente vai saber por que da importância desse raciocínio. Mas o que seria esse raciocínio multifocal, né? Multifocal são muitos focos. Então, eu poderia traduzir em vários pontos de vista, a partir de vários conhecimentos, né? Então, o raciocínio multifocal, ele é construído a partir do conhecimento científico, filosófico, social, artístico, né? Todo tipo de conhecimento e das áreas do conhecimento vão compor esse raciocínio multifocal. E por que é tão importante, né, a gente estudar e a gente saber que existe uma construção desse raciocínio a partir dos vários conhecimentos e por que usá-los, né? Augusto Cury fala que à medida que a gente vai usando os conhecimentos multifocais, eu vou estabelecendo relações menos conflituosas e mais empáticas, né? Por que isso acontece? Ele vai apresentar dois territórios do raciocínio. O primeiro território é o território mais lógico, né? Dos conhecimentos mais lógicos. Então, normalmente, nesse território da lógica, né? O território do raciocínio onde se explora essa lógica, eu vou ter um pensamento mais rígido, mais cartesiano, né, que vai seguir mais normas, que vai seguir mais modelos, né? E aí ele chama a atenção para um cuidado que a gente tem que tomar, né? Se eu sou muito lógica e não tenho flexibilidade nesse raciocínio, provavelmente as pessoas ao meu redor podem me interpretar como uma pessoa arrogante, uma pessoa insensível, uma pessoa que não gosta de ouvir outras opiniões, e isso pode ser um ponto, uma dificuldade que eu vou encontrar, principalmente no campo do trabalho. Por mais que eu escolha, né, se eu for muito lógica, por mais que eu escolha um trabalho onde eu desenvolva as funções sozinha, por exemplo, hoje é bem possível fazer isso, em algum momento eu vou ter que me relacionar com as pessoas para poder vender o meu trabalho. E a forma de me relacionar vai contar muito nessa hora de vender o meu trabalho. Então, é muito importante que eu saiba que a minha visão de mundo, a minha visão lógica de mundo, não é a visão de todas as outras pessoas. E que a gente constrói o raciocínio, lembra que lá no início dessa aula eu falei, o raciocínio é construído pelas minhas vivências, pelos conhecimentos que eu fui adquirindo desde o meu nascimento, junto com os estímulos que eu recebo diariamente. Então, cada um tem estímulos diferentes e histórias diferentes. Se eu sou muito lógico, pode ser que eu não considere que o outro tem uma visão de mundo diferente da minha. E isso pode soar como até egoísmo, né?
da minha parte, querer que tudo funcione da minha forma de pensar, mais lógica, mais exata, mais cartesiana. E eu posso ser julgada até como uma pessoa arrogante, que não dá abertura para as outras pessoas, ou sabe tudo, né? Que sempre tem razão nas coisas. Então, o Augusto Cury vai chamar a nossa atenção para isso. Um outro território que ele usa esse nome, né, território, é o território da emoção, né? Existem pessoas que vão transitar mais nesse território da emoção. E aí eu me coloco nesse grupo de pessoas, né? Eu observo que eu sou muito mais emocional do que racional, do que lógica, né? O meu raciocínio é muito mais emocional. E aí, o que acontece se eu ficar o tempo todo me comunicando excessivamente no campo das emoções? Eu posso me tornar uma pessoa hipersensível, por exemplo. Uma pessoa que, ao menor estímulo negativo que eu receba, eu me sinta tão frustrada e às vezes essa frustração se torna até desproporcional ao que aconteceu. Então, é um sofrimento excessivo por questões cotidianas, por exemplo, né? Uma pessoa hipersensível, uma pessoa que age impulsivamente. Se eu não tomar conta dessa minha tendência de ser emocional, pode ser que eu fale sem pensar, pode ser que eu decida coisas e depois me arrependa, né? Eu preciso ter o equilíbrio entre esses dois territórios. E aí eu peço que vocês imaginem uma balança, por exemplo, né? Numa balança, bandeja da balança, né? Num prato da balança, você coloca o cérebro e no outro você coloca o coração. O território da lógica está muito no campo mental, no campo das imagens mentais. E o território das emoções está mais no campo do coração, do sentimento, certo? E aí, o ideal qual é? É que essa balança, os pratos estejam no mesmo nível, né? Tanto a razão quanto a emoção estejam no mesmo nível. E aí, razão não é de quem tem razão que eu estou falando, mas a razão é racional, o racional, né, de observar a realidade com clareza, mas sem desconsiderar que o outro é um outro universo, é uma outra pessoa. E qual é a contribuição desse raciocínio multifocal? É que se eu tenho um raciocínio multifocal que considero outras possibilidades de pensamento, que considero que o outro é um universo a ser descoberto, que eu considero que o raciocínio do outro foi construído a partir das experiências dele e não das minhas, da perspectiva dele e não da minha, eu vou ser menos rígido, né? Então, tanto para o emocional quanto para o racional. Essa rigidez que eu falo eu vou dar mais a oportunidade do outro se mostrar as razões pelas quais ele pensa de tal forma e não da forma como eu gostaria. E aí, quando eu faço isso, quando eu me abro a essa curiosidade, sem querer determinar que tem que ser do meu jeito, ou mais puxado para a emoção, ou mais puxado para o racional, eu vou construindo mais ferramentas, porque eu começo a querer saber por que o outro está pensando de uma forma diferente de mim. Então, ele vem com uma teoria ou com uma argumentação e eu vou perguntar, eu não vou me fechar. Eu vou perguntar, eu gostaria de saber como que você chegou a esse raciocínio. Quais ferramentas, qual forma você olhou esse problema ou esse conflito ou essa situação que fez você chegar a essa conclusão. E esse olhar curioso vai tornando a gente cada vez mais cheio de repertório, o nosso repertório vai ficando cada vez mais amplo, para que a gente consiga lidar com as várias manifestações da vida, de diversas pessoas muito diferentes, né? Eu não me assusto mais com o que é novo, mas eu tenho uma postura curiosa de conhecer como o outro chegou a essa conclusão. E aí eu vou adicionando essas estratégias ao meu repertório, né? Isso faz com que, com certeza, eu tenha relações mais harmônicas, né? Mais respeitosas, mais a ponto de
o outro me ouvir porque ele foi ouvido, né? O outro considerar o que eu estou dizendo para ele, a minha forma de enxergar tal situação, porque eu o ouvi e eu considerei, eu não cheguei para o outro e falei, ó, você vai fazer porque é assim que tá certo ou é assim que tá errado. Eu coloco o meu ponto de vista e ele coloca o ponto de vista dele. E aí eu vou criando relações mais sólidas, né? Então, um desafio que eu propus aí para essa semana, claro que é um desafio para a vida, né? Mas para a gente exercitar esse raciocínio multifocal e que, claro, vai desembocar na comunicação multifocal, é interessante que a gente passou por um processo de autoconhecimento, sempre olhando para dentro, né, as nossas aulas. Agora a gente está começando a olhar para fora. Como que a gente vai se posicionar no mundo, como que a gente vai usar todos esses conhecimentos a nosso favor. Então, nesse momento, a gente está falando o quê? Que eu me conheço, eu sei quem eu sou, né? Eu já fiz aí o teste das habilidades socioemocionais, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu preciso desenvolver, eu tenho uma percepção muito clara de quem eu sou, ou pelo menos muito próxima da clareza, né? Tem coisas que eu ainda estou descobrindo, mas a maior parte da minha personalidade, do meu modo de ser, eu já conheço. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou dar um passo a mais, que é perceber que a minha visão de mim mesma e a construção da forma como eu penso vem dos estímulos externos. E aí, identificando isso, eu vou ter um raciocínio intencional multifocal. Então, quando eu ouvir algo que me desagrada ou que vai contra aquilo que eu acredito ser o certo, eu com o olhar e esse raciocínio multifocal, eu vou ter um olhar curioso, eu não vou me fechar, porque eu sei que por trás dessa informação que eu recebo existe uma lógica, existe um pensamento que para o outro é muito claro, é muito óbvio, eu quero conhecer esse universo do outro. E aí, automaticamente isso vai gerar uma comunicação multifocal, e essa é a tarefa para essa semana e para a vida, né? Nós estamos vivendo aí um período de muito intenso junto com pessoas muito próximas de nós dentro da mesma casa, por muitas horas. Então, o meu convite é que quando a gente ouvir um estímulo que não seja tão agradável, né? Uma forma às vezes de falar um pouco mais agressiva, que gerou um incômodo em nós, que a gente pergunte para o outro, né? Como você está? Eu estou observando na sua fala talvez uma irritação, uma impaciência, né? Conta para mim o que está se passando. Conta para mim por que você está reagindo dessa forma. Quando eu faço isso, eu estou me abrindo com esse raciocínio multifocal para entender o que está se passando no universo do outro. E é interessantíssimo e é transformadora essa postura, porque o outro se surpreende, né? Porque o que acontece normalmente? Quando eu recebo um estímulo, por exemplo, agressivo, uma fala agressiva, a minha tendência de me proteger é devolver essa agressividade. Quando eu não faço isso, eu paro o outro, eu neutralizo a ação do outro. Mas se eu pergunto para ele, olha, eu estou observando isso, me conta o que está acontecendo, você quer me contar, né, como você está se sentindo? E aí eu posso te contar também como eu me sinto. Isso faz com que o outro pare para refletir a forma como ele está observando o mundo. E aí esse processo, né, de autoconhecimento e de eu viabilizar o conhecimento do outro a ponto dele perceber, nossa, eu estou irritado mesmo. Será que é porque eu estou querendo voltar à rotina? Será que é porque eu estou preocupado, por exemplo, com a questão financeira? Será que eu estou com medo? Quando ele toma consciência disso, ele fica menos reativo. E aí as relações ficam mais saudáveis e mais colaborativas, né? E aí eu me sinto corresponsável pelo outro e o outro se sente corresponsável por mim. E a gente vai construindo essa relação mais saudável. Certo, gente? Então, observem, né? Vocês circulam mais no campo da lógica ou no campo da emoção, certo? E o exercício dessa semana é não julgar, mas observar qual por trás dessa reação, o que essa pessoa está observando, né? Qual é a visão dela de mundo e tentar agir
com equilíbrio, né? Lembrem sempre da balança, né? Nos pratos da balança, no mesmo nível de igualdade, o cérebro e o coração. Assim a gente não vai ser taxado como alguém inflexível, rígido, arrogante, egoísta, né? Nem uma pessoa hipersensível, impulsiva, que não pensa para falar, não pensa para agir. Eu vou ter o equilíbrio, certo? Um beijo grande, fiquem com Deus, estou com muita saudade, espero que vocês estejam bem e até a próxima aula.